Olá pessoal, bem-vindos ao meu jardim comestível. Eu estou aqui no oeste da Galileia, em Israel. Hoje a lua é crescente com a idade de 3 dias, né? E ela está em Escorpião. O motivo de eu falar da lua no início do meu vídeo é porque no meu jardim comestível, como vocês podem ver, essa é a área do meu jardim, eu sempre trabalho com a lua, né? Porque eu dependo muito da lua para plantar e para cultivar. Depois eu explico melhor a influência da lua nas culturas do meu jardim comestível. Hoje, pessoal, está começando um novo ciclo. Daqui a pouco vai começar o inverno israelense. Então, esse momento de setembro é o momento de preparar as leiras para a plantação. E eu vou mostrar aqui um pouco, né, de como eu preparo as leiras e também de como eu preparo as mudas com os sementeiros que eu crio. Como vocês podem ver aqui, esse é um cantinho de grama que eu fiz no meu jardim. Eu tenho um espaço que não é muito grande, né? É pequeno, mas eu fiz esse cantinho de grama principalmente para minhas crianças e também um espaço para meditação, fazer yoga, um pouco de capoeira e tudo mais. Aqui também eu fiz uma caixa de areia para as crianças brincarem, né, com areia, que elas gostam muito. Então, voltando aqui ao que interessa, como vocês podem ver aqui, essas são as minhas sementes. Muitas delas eu trouxe do Brasil. Como vocês podem ver aqui, eu tenho semente de pimentas, alfaces, couves, cebolinha, pimentão, acelga, cebola, abóbora. Muitas sementes eu tenho aqui, berinjela, milho. Essas já são sementes israelenses, né, que eu comprei aqui mesmo em Israel. Essas também são sementes israelenses de pepino também. E aqui tem umas sementes também do Vietnã, que minha sogra viajou para o Vietnã. Como ela sabe que eu gosto de plantar, ela comprou essas sementes aqui no Vietnã. Coisas que eu não sei muito bem. Esse aqui eu sei que é o coentro, né? Esse aqui é o coentro. Esse aqui não faço a mínima ideia, são coisas que cultivam lá no Vietnã. Esse aqui também não faço a mínima ideia o que é. E esse daqui é o basílico, né? O nosso manjericão. E aqui também eu tenho algumas sementes que eu mesmo retiro, que são sementes de abóbora. Aqui um cara árabe me deu uma semente de abóbora gigante, quer dizer, ele me deu uma abóbora gigante, eu peguei e retirei sementes. Aqui tem alguns girassóis que eu mesmo cultivei aqui no meu jardim, então já separei esses 4 só como sementeiros para separar as sementes para plantar. Aqui é um tipo, aqui é outro tipo, né? E fora isso também aqui dentro desse pote aqui de suplemento que eu achei no lixo, eu guardo algumas sementes que eu guardo em pote de vidro, e para não ter contato com a luminosidade eu boto dentro desse pote escuro aqui de suplemento. Então aqui tem algumas sementes, essas aqui são de pimentão vermelho e muitas outras sementes que eu tenho aqui nesse pote guardado. Então essa é a parte das minhas sementes, né, que eu cultivo. E agora eu vou falar um pouco de como eu faço, de como eu cultivo, né? Aqui, como vocês podem ver, eu tenho um medidor de condutividade, que é o ppm e o IC, para medir a condutividade da água e do solo. Aqui também é pH e aqui é temperatura. Então é um medidor que ele tem 3 facetas, tem 3 funções, que é onde eu faço a medição da água que vai ser aplicada no solo, tanto para as mudas como para os meus cultivos, né? É muito importante você saber a condutividade e o pH correto, porque quanto mais alcalino for a água e o solo, menos a planta retirará o nutriente do solo, né? Então quanto mais ácido, melhor. Então, para se tornar mais ácido, é aplicando mais matéria orgânica e mais adubo ao solo. Então eu faço essas medições, é muito importante também. E aqui, pessoal, já tem algumas mudinhas, né, que já vou colocar, que são mudas para o inverno aqui israelense. O inverno aqui em Israel varia entre, se for na madrugada, chega até 4 graus, até menos mesmo. Mas durante o dia, assim, pela manhã, você já começa a subir de 5 e 10 e vai, no mais frio, vai chegar a 15 graus. Mas sempre aqui o clima está entre
18, 17 a 24 graus no inverno, assim, praticamente. Nos picos mais quentes chega a 22 graus, 24. Então, esses daqui são mudas, aqui são uma espécie de alface, aqui são outra alface. Aqui eu tenho repolho, aqui eu tenho couve-flor, aqui eu tenho couve, aqui eu tenho funcho. Muitas mudas aqui eu tenho, né? Praticamente tenho cebolinha, tudo que foi retirado dos meus sementeiros. É sempre bom, pessoal, trazer consigo um caderno, né? Eu trago esse caderno aqui para anotação. É sempre bom a observação e anotação. Você sempre tem que anotar os dias que você vai botar as sementes nos sementeiros, os dias que está desenvolvendo, para você entender melhor e para você ter um registro também de como vai funcionar o seu jardim, de como as mudas estão se desenvolvendo, como as culturas estão crescendo, né? Fora isso também eu tenho um celular, que ele até é da Caterpillar, que ele me dá, ele tem uma câmera térmica, que é essa câmera aqui, uma câmera FLIR. Isso me ajuda muito também, porque com essa câmera térmica eu faço muitas medições da temperatura no solo também. Isso me ajuda pra caramba também. Então, esses são os meus instrumentos tecnológicos para o plantio, que são esse multimedidor de condutividade, pH e temperatura, e essa câmera térmica também, que eu posso ver a temperatura mais excessiva assim no solo. Isso me ajuda muito. Então, essa é a parte aqui das minhas sementes. Vamos caminhar um pouquinho aqui, né? Esse é o primeiro vídeo que eu vou mostrar em íntegra o meu jardim, então é muito fundamental isso. Como vocês podem ver aqui, né? Vocês estão vendo esses potinhos aqui. Muitos são de materiais reciclados, né? Esses aqui eu tudo peguei no lixo, porque aqui em Israel tem uma cultura de se plantar muito, de ter muitos jardins na rua, né? E eles têm esses redondéis, né? Nas estradas, e tem muitas plantas. E sempre eles estão colocando plantas e jogando esses potinhos no lixo. Então eu pego aqui e aproveito para o sementeiro. Também eu pego esses potes assim, que são de uma espécie de queijo cremoso, que aqui meus filhos consomem, e aproveito para sementeiro também. Esse também queijo cremoso também gera muita embalagem, mas eu também separo todas as embalagens aqui. Então todos esses potinhos que estão aqui são para sementeiros. Como você vê, como vocês podem reparar aqui, ó, a terra está bem adubada, bem cheia de micro-organismos. Aqui em Israel a terra é muito, muito fraca, principalmente aqui na Galileia. A terra é muito cheia de pedras. É um solo que é muito, muito alcalino. Não tem matéria orgânica nenhuma. Então eu tenho que enriquecer o solo. Então o meu processo de enriquecimento, eu sempre peneiro o solo para retirar todas as pedras, né? E quando eu peneiro esse solo, eu acrescento 2 medidas de solo, de terra, né? Como se fosse dois, digamos assim, que eu pego esse balde aqui. Então são 2 baldes de terra para 1 balde de esterco de cavalo e 1 balde de esterco de vaca. Então é assim que eu trato a terra e depois coloco ela para descansar, né? Então, só voltando aqui ao assunto dos sementeiros, esses aqui são meus sementeiros, né? Depois que eu coloco aqui a terra e que ela está bem úmida e tudo, e que eu vou colocar a semente, eu levo a semente para essa minha câmera escura improvisada, né? Que foi um material também que eu achei no lixo. Tudo aqui eu reciclo, pessoal. Meu jardim é totalmente sustentável e ecológico, porque é tudo também feito de material reciclado. Coloco na câmera escura até brotar. Quando eu tô vendo que já brotou, tá subindo um raminho na câmera escura, eu já retiro para uma região que tenha luminosidade, mas não tenha sol. Como vocês podem reparar, essa é a parte da minha casa, é até coberta, aqui é um fundo. Tem essas árvores aqui também, tem essa árvore de romã que tá aqui. E é uma região que tem sombra o dia todo, então o sol aqui não vai afetar. Então é um lugar ideal para você colocar os seus sementeiros para brotar, né? Porque as mudas são como bebês, você tem que tratar elas como bebês mesmo, são bebezinhos, e não pode ter aquele sol escaldante que vai
matar a planta. Então, quando elas já estão prontas, como aquelas mudas que eu mostrei antes, já dá para plantar, né? Então, sempre quando está na câmera escura também, eu utilizo um borrifador para molhar a terra. E quando eu vejo que a planta já está num nível maior, eu fiz com essa garrafa, né, de ciclista, uma espécie de conta-gota, onde eu aplico a gota assim, aplico a água como pequenas gotinhas para não poder danificar a muda. Então esse é o processo que eu rego, né? Inicialmente com borrifador. Quando a planta já está crescendo, eu já aplico ela diretamente com esse sistema que eu criei de gotículas, né? Aqui vocês podem ver também que tem um solo. Esse é o solo, essa aqui é a terra que eu preparo para os sementeiros. Ela está sem adubo nenhum. Como vocês podem ver, elas estão cheias de matéria orgânica, não é isso? Mas essas matérias orgânicas aqui é porque essa terra já foi plantada, já foi utilizada. Ela apenas está pobre porque ela serviu para minha plantação aí do verão. Ela foi do final do verão. Então, esse aqui é a parte dos sementeiros, como eu estou explicando. Tá vendo essa leira aqui? Essa leira que eu fiz aqui fica completamente num espaço de sombra, porque aqui eu vou plantar morangos. Então aqui tem uma comunidade ecológica aqui próximo, porque eu moro no Muxave. O Muxave é uma espécie de condomínio, que é o Muxave das pessoas que vieram do Iêmen, dos judeus que vieram dos Iemens. Então tem muitos temanis aqui, né? Aqui se chama Teimã. Iêmen, em hebraico é Teimã, então eles são chamados de temanis. Então tem muitos temanis aqui, nesse Muxave, que se chama Muxave Amka. Mas tem uma comunidade ecológica que se chama Klil, que fica aqui do lado, e tem uma mulher que ela é especialista em plantação de morangos, e então ela vai me dar umas plantas mães de morangos para eu colocar aqui nessa região que não bate também muito sol. Então tá legal. Eu aproveito e também coloco meus sementeiros aqui em cima, enquanto ainda não tem os morangos, porque ainda está fazendo muito calor para replantar os morangos aqui. E isso também maximiza a água, porque enquanto eu vou molhando os sementeiros, os vasos que eu usei para sementeiros, automaticamente molha a terra, então eu não perco a água, eu não perco praticamente a água. Então essa é a parte dos sementeiros, pessoal.